Olá pessoal, eu me chamo Maria Marta Martins Lopes e a outra componente do grupo é Jéssica Priscila Félix da Silva. Disciplina de mídias educacionais, docente responsável pela disciplina Úrsula Lima, e vamos falar sobre glândulas endócrinas. O roteiro da apresentação é glândulas endócrinas, sistemas endócrinos, glândulas e suas funções. Hormônios liberados, evolução dos seres vivos. Glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas eliminam suas secreções diretamente na corrente sanguínea e, diferentemente das endócrinas, não possui ducto glandular. O produtor dessas glândulas é denominado de hormônio e o conjunto dessas glândulas forma o sistema endócrino. Com base na organização de suas células, podemos classificar as glândulas endócrinas em coordinas e vesiculares. No tipo coordinal, as células da glândula estão organizadas em fileiras que se bifurcam e fundem-se em aleatório. Já no tipo vascular, as células formam vesículas preenchidas por secreção. O sistema endócrino dos animais vertebrados é formado por uma diversidade de glândulas e órgãos que, juntamente ao sistema nervoso, coordenam os processos fisiológicos de um organismo. Através desse sincronismo, o sistema nervoso recepciona e conduz estímulos captados do meio externo, induzindo o sistema endócrino a realizar de acordo com as necessidades metabólicas. A atividade endócrina ocorrendo por meio de massageiros químicos ou os hormônios, substâncias de natureza proteica sintetizadas pelas glândulas, liberam seus produtos na corrente sanguínea em resposta a fatores externos ou processos que permitem a manutenção do equilíbrio interno, atuando diretamente sobre a funcionalidade dos órgãos. Dessa forma, por exemplo, um organismo controla a concentração hídrica, a disponibilidade de carboidratos para o trabalho celular, a absorção de minerais, a pressão arterial, o surgimento dos caracteres sexuais, a maturação de células reprodutivas, a estimulação do desenvolvimento, crescimento, regulação do ciclo menstrual feminino, a secreção de leite nos mamíferos, dilatação do canal vaginal e concentrações uterinas em virtude do parto, entre outras inúmeras funções. Glândulas e suas funções. Aqui a gente tem um esquema onde apresentamos algumas glândulas: pineal, hipotálamo, hipófise, tireoides, paratireoides, timo, cápsula suprarrenales, pâncreas, ovário e os testículos. Glândula pineal é conhecido como epsineural. É uma glândula endócrina do tamanho pequeno localizada na parte superior do tecido ventrículo do encéfalo, ou seja, na parte central do cérebro humano. A palavra pineal tem origem no termo grego pinealis, que significa formação de pinha. Possui uma estrutura cinza avermelhada. Tem o tamanho de um grão de ervilha. Tem origem em células neuroectodérmicas. Possui superfície revestida por uma cápsula pial. Durante a noite e sono, a glândula pineal funciona mais, produzindo mais quantidade de melatonina. Já durante o dia é produzida uma quantidade menor deste hormônio. Curiosidade: a glândula pineal produz maior quantidade de melatonina nas crianças do que nos adultos, pois isso que as crianças no geral necessitam dormir mais
do que os adultos. Que no caso a glândula pineal é responsável pelo sono. Isso. Hipotálamo. É uma região do encéfalo do mamíferos localizado abaixo do tálamo e acima do hipófise, no interior central dos dois hemisférios cerebrais. Ele é uma pequena parte do diencéfalo, sendo considerado uma das mais importantes estruturas do sistema nervoso central. A palavra hipotálamo deriva do grego, sendo que hipo significa abaixo de, e portanto, a palavra faz referência à sua localização abaixo do tálamo. Pois sua dimensão pequena, pouco maior que um grão de feijão, formado por células de matéria cinzenta, está conectada com outras estruturas do corpo humano, como por exemplo, sistema límbico, tálamo, hipófise e área pré-frontal. Controla o sistema nervoso autônomo dos seres humanos, atua no controle de temperatura do corpo humano, controla e regula os processos de sede e fome, atua no controle das emoções e comportamentos, atua no processo de concentração muscular cardíaco e liso. Hipófise. A hipófise, também chamada de pituitária, é uma glândula pequena que se localiza na base do encéfalo. Por se constituir por dois tipos diferentes de células endócrinas, a hipófise é dividida em duas partes. A adenohipófise sintetiza e secreta hormônios. Alguns deles são chamados de tróficos porque estimulam e controlam outras glândulas endócrinas. A neurohipófise é considerada uma expansão de hipotálamo. Ela armazena e secreta dois hormônios, oxitocina ou oxitocina e ADH, hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina. Curiosidade: se ocorrer uma produção anormal do hormônio do crescimento, pode ocorrer o gigantismo ou o nanismo hipofisário. Tireoide é uma glândula situada na região frontal do pescoço. Essa glândula é responsável por produzir os hormônios tiroxina, também chamada de tetraiodottironina. É o hormônio tridottironina. Os dois hormônios produzidos pela tireoide ajudam o nosso corpo a manter a pressão sanguínea, o ritmo cardíaco, o tônus muscular e as funções sexuais. Ainda atua na oferta e no consumo de oxigênio pelos órgãos, o que intensifica a respiração celular, liberando calor no organismo. Curiosidade: a glândula tireoide, a hipófise e o hipotálamo trabalham juntas no controle da quantidade de hormônios tireoidianos no seu corpo, com a hipófise controlando a maior parte da ação. Esses órgãos trabalham de forma similar ao termostato, que controla a temperatura de uma casa. Paratireoide. São geralmente 4 paratireoides que tem no nosso corpo. Essas glândulas endócrinas, donas de tamanho proporcional ao gengiva, são localizadas na região do pescoço, posteriormente à glândula tireoide, ou seja, atrás dela. Produzem o paratormônio, responsável pela regulação de cálcio e fósforo no sangue e aumenta a absorção de vitamina D. Em uma concentração mais baixa, tal hormônio retira o cálcio dos ossos, evitando a corrente sanguínea e aumenta a absorção deste no intestino e sua reabsorção nos túbulos renais. Timo. O timo é um órgão linfático que está localizado na porção anterior
Anterosuperior da cavidade torácica. Limita-se superiormente pela traqueia, a veia jugular interna e a artéria cariotida, comum lateralmente, pelos pulmões e inferior e posteriormente pelo coração. É vital contra a autoimunidade ao longo da vida. O timo evolui diminuindo de tamanho e é substituído por tecido adiposo nos idosos. A glândula timo é muito ativa quando o indivíduo é uma criança. Ela desempenha um papel crucial no desenvolvimento e na melhoria do sistema de sua imunidade. A principal função da glândula timo é a produção de linfócitos ou células T. Dicas de saúde. A prática de exercício está atraindo sangue e energia para o timo, fazendo-o crescer em vitalidade e beneficiando também pulmões, corações, brônquios e garganta, ou seja, enchendo o peito de algo que já era seu e só estava esperando um olhar de reconhecimento para se transformar em coragem, calma, nutrição emocional e abraço. Suprarrenais. As glândulas suprarrenais têm esse nome devido ao fato de se situarem sobre os rins, apesar de terem poucas relações com este em termos de função. São glândulas vitais para o ser humano, já que possuem função muito importante, como regular o metabolismo do sódio, do potássio e da água, regula o metabolismo dos carboidratos e regula a reação do corpo ao estresse. Curiosidade em relação ao peso corporal, as suprarrenais do feto humano são 10 a 20 vezes maiores que as dos adultos e são grandes em comparação com os rins, fato que se deve pelo tamanho do tórax fetal, que regride posteriormente. Pâncreas. O pâncreas é uma glândula que faz parte do sistema digestório e endócrino dos vertebrados. O pâncreas produz o suco pancreático que age no processo digestivo, pois possui enzimas digestivas. Essa glândula também é responsável pela produção de hormônios, como por exemplo, insulina, somatostatina e glucagon. Localizado no abdômen, o pâncreas possui nos seres humanos de 14 a 25 centímetros de comprimento. Está localizado anexo ao duodeno. O pâncreas possui 3 regiões principais: cabeça do pâncreas, corpo e a cauda. Ovário. Geralmente os ovários possuem 3 cm de comprimento, 1,5 cm de largura e 1 cm de espessura e apresentam formato de amêndoa. Normalmente a mulher possui 2 ovários, um de cada lado do útero, e estes são ligados pelas trompas de Falópia. Os ovários possuem 2 funções básicas: ovogenese e esteroidogenese. Esse último processo relaciona-se com a produção de hormônios sexuais, como o estrogênio e a progesterona. Testículo. Os testículos são 2 estruturas de forma oval com cerca de 3 cm de diâmetro e 4 cm de comprimento, que constituem o sistema reprodutor masculino. Eles estão localizados no interior de uma bolsa escrotal. Os testículos produzem hormônios e também as células reprodutivas denominadas de espermatozoide. Estima-se que cada um dos testículos seja encontrado 400 tubos seminéfros que produz de 50 a 150 milhões de espermatozoides por dia. Evolução dos seres vivos. Agrupa os conjuntos celulares dispersos ou muitos pequenos, como os órgãos pouco definidos dos peixes, em órgãos endócrinos maiores com vascularização mais definida, característicos dos amniotas. As glândulas paratireoides, entretanto,
representam a única exceção. Essas glândulas importantes no controle do metabolismo dos cálcios nos vertebrados tetrapódias não são encontradas tanto em peixes como em cartilagens, surgindo apenas em mamíferos. Vai. Bom, agora finalizando com nossas referências, agradecemos a atenção de todos e um bom final de semana.